Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Hoje o Senhor vai nos rechear, hoje o Senhor vai nos fazer entender algumas situações. Eu gostaria que você convidasse ou falasse para pelo menos 2, 3 pessoas que estão do seu lado, dizendo para ele: não desanime, Deus está no controle. Mas fale com fé, não desanime, Deus está no controle. Amém? Vamos orar nesse instante? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor para engrandecer o Teu santo nome, para reconhecer o senhorio de Cristo e para Te clamar, Deus, que o Senhor venha nos revelar esta palavra, venha nos dar ousadia para pregar, ousadia para falar da Sua vontade. Meu Pai, como lemos aqui, que o Senhor acampe anjos em volta desses que nos escutam, nas casas, nos lares, aqui neste lugar, na Tua casa, que possamos ter ousadia para anunciar a Tua palavra, alegria para pregar. Meu Pai, o Senhor já colocou tantas coisas no nosso coração, mas nós sabemos que ainda existe coisas que está oculta, revelada através das Escrituras, e que somente o Teu Espírito Santo tem acesso a tudo isso nessa noite. Pedimos a Tua direção e a Ele a revelação da Tua palavra. Assim nós oramos e nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, começa dizendo assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, e no barco em que havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse texto é muito conhecido por tantos, já foram ministrados inúmeras vezes, mas em todas elas há uma grandeza da parte de Deus e uma profundidade para aquilo que nós, como seres humanos, vivenciamos. E algumas vezes até questionamos e perguntamos. Aqui o que se trata, o que acontece, que mais chama atenção diante dos discípulos, é a tempestade que vai se instalar de uma hora para outra na vida daqueles que seguiam a Jesus. Porque às vezes nós achamos que pelo fato de seguirmos a Cristo, nós seremos protegidos e impedidos de algumas circunstâncias de repente se aproximar das nossas vidas. As tempestades, elas existem e elas são inevitáveis. Você precisa ter consciência de que elas existem e que elas são inevitáveis. Ela chega para o rico, ela chega para o pobre, ela chega para o doutor, ela chega para quem não sabe ler e nem escrever. Ela chega para o homem, ela chega para a mulher, ela chega para o crente, mas também chega para o descrente. Ela chega para todos nós. E quando ela chega, ela transforma a nossa vida de uma hora para outra, ela põe de ponta cabeça. É um luto que se vem e ninguém está esperando por ele. É uma enfermidade que se instala e ninguém jamais imaginaria que aconteceria com ele. É um casal que está tudo muito bem, mas de repente,
Um divórcio aparece no meio das circunstâncias. São situações que vêm virando de ponta cabeça. É hoje numa empresa tudo bem, obrigado, e amanhã desesperado para que uma porta de emprego venha se abrir. A tempestade realmente ela chega para todos nós. E eu volto a dizer, nem eu, e nem você, e nem quem nos assiste, nem ninguém está isento de não vivenciar esse tipo de situação. Pelo fato de crermos em Deus, pelo fato de vivermos com Deus, não quer dizer que somos blindados, a ponto de nada disso acontecer e nada disso nos atingir. A tempestade, elas existem, elas são inevitáveis e elas são inesperadas. Ninguém fica esperando, dizendo, eu estou esperando a próxima tempestade. Eu acredito que ninguém. Ela chega de repente e ela transforma tudo, como foi mencionado até aqui. É uma ida no médico. É uma resposta pela qual você não esperava. Reparem no texto que eles estão no barco. E eles estão no meio de uma travessia. E eles estavam acostumados a vivenciar esse tipo de coisa. Afinal de contas, eles eram pescadores. Mas de repente o texto diz que um vento forte vem para cima deles, a ponto que começa a tempestade se envolver, a ponto do barco começar a se encher de água. E é interessante que aonde acontece isso é no lago de Genezaré. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Ele fica entre o Monte Hermon. Então é muito comum uma corrente de vento se instalar naquele lugar. É muito comum a tempestade vir para cima. Mas mesmo assim, se transportarmos para nós, há muitas tempestades da vida que mesmo sabendo que podemos estar diante de situações, nós não temos o domínio de saber a certeza do dia e da hora que ela vem. É por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo para mim e para você, estejais, pois, preparados para o dia mau. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo com propriedade que, como cristão, ele está dizendo, olha, esteja preparado, porque alguns dias, em alguns momentos, algumas coisas podem acontecer. Isso impede de nós ficarmos diante de uma situação prostrada. Porque quando nós sabemos que nós temos que tomar alguma atitude, algum certo tipo de atitude, ele nos impede de ficarmos prostrados, desanimados e largados. Diga para quem está do seu lado, a vida continua. Amanhã é segunda-feira, fala para ele. Mas a semana que passou também teve segunda-feira. Todo mundo diz, nossa, segunda-feira é dia terrível, mas você está aqui vivo. Amanhã eu tenho que enfrentar o leão, mas você está vivo, já enfrentou tantos outros. Nós precisamos entender que elas também são inadministráveis. As tempestades, as circunstâncias, algumas vezes, eu vou repetir, elas são inadministráveis. Não é você que administra mais. Esses homens conheciam aquela região. Eles eram pescadores. E aquela região era a praia deles. Aquela região era o lugar deles. Eles conheciam aquela região metro por metro, centímetro por centímetro, palmo a palmo. Mas mesmo assim, eles remavam, eles lutavam, eles persistiam. Mas chegou um momento na vida deles, chegou uma hora da situação que aconteceu, em que já não dava mais para ter controle daquilo. Chegou um tempo que eles foram obrigados a deixar o leme de lado. Eu quero dizer algo para você.
Talvez alguns estão passando por situações parecidas com essa. Você rema para a direita, mas o barco vai para a esquerda. Você rema para a esquerda e o barco vai para a direita. Você tenta ir para frente e o barco, na verdade, está sendo puxado para trás. Alguns podem pensar, eu já larguei o leme, eu já perdi o controle, mas eu quero dizer algo para você. Ainda que você não tenha controle da tempestade, saiba que existe um Deus que tem controle de todas as coisas sobre a sua vida. Nada disso pegará Deus de surpresa. Talvez o que era comum para você se tornou incomum. Talvez aquilo que você tinha habilidade, você já descobriu que já não tem mais habilidade para tudo aquilo. Eles conheciam, eles sabiam da habilidade que eles tinham, de como atravessar a hora que se atravessasse. O vento, eles já sabiam que existia naquela região. Mas chegou uma hora que eles descobriram que a tempestade, muitas vezes, elas são inadministráveis. Eles perderam o controle. Tem hora que você perde o controle. Paulo, certa vez, ele enfrenta uma tempestade. E o barco dele, ele fala para todo mundo: olha, se agarra numa madeira quem conseguir se agarrar. Porque o barco vai ser despedaçado. Nós vamos passar por isso. Nós vamos ter que enfrentar algumas coisas. Mas quando isso acontecer, se agarre somente numa coisa: se agarre nas promessas de Jesus. As tempestades, elas também são pedagógicas. Elas podem não ser mais de controle nosso. Ela pode ser pego de surpresa e se instalar, mas elas também têm um cunho pedagógico. Nós não cremos na sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos no acaso, no determinismo. A Bíblia diz que nenhum cabelo se pode cair sem o conhecimento de Deus, e nenhuma folha sequer, ela pode deixar de existir sem o consentimento à existência de Deus. Nenhuma ave, nada que aconteça na natureza, nada pegará Deus de surpresa. Não há situação na sua vida, não há situação na minha vida, não há situação no seu chamado, no seu ministério, não há nada que Deus não esteja vendo, e que por de uma certa maneira houve uma permissão de Deus. Eu vou dizer, elas são pedagógicas. Elas têm um cunho de nos ensinar algumas coisas. Tudo que Deus permite acontecer na sua vida, na minha vida, nunca será para te machucar, para te maltratar e nem para te matar. Mas todas as vezes que isso acontece, só acontece, todas as vezes que isso acontece, e quando acontece, você pode reparar que nós voltamos mais para dentro de Deus. Todas as vezes que passamos por certas dificuldades, só nos faz lembrar, só nos faz vivenciar, só nos leva para mais perto de Deus. Certa vez Jesus disse uma frase: o que faço hoje, não compreendereis. Mas ele continua dizendo depois: amanhã, lá na frente, quando tudo isso passar, então vocês e eu, nós iremos entender. É a palavra de Jesus. Mas nós precisamos entender que esse texto, ele trabalha em função de 3 perguntas. Quando você começa a ler, você descobre que a pergunta dos discípulos para Jesus, versículo de número 38. Há uma pergunta que os discípulos vão fazer para Jesus. Mas depois nós iremos ver no versículo, no 38, os discípulos fazem a pergunta para Jesus dizendo: mestre,
não te importa que pereçamos? A primeira pergunta é feita dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta é feita de Jesus para os discípulos. Agora a ordem inverte. Ele começa dizendo no 40: por que sois tão tímidos? E por que ainda não tendes fé? Esse texto passa por 3 perguntas. A terceira pergunta é os discípulos para os discípulos. Você já viu que depois que uma situação acontece, quando tudo se acalma, tudo se coloca no lugar, é muito comum a gente dizer: mas a gente sabia no final que tudo ia dar certo, não é ou não é? Sim ou não? No começo dói, no começo irrita, no começo entristece, machuca, mas depois você diz assim: no fundo, a gente sabia que ia dar certo, não é? No fundo, sabia que Deus ia nos ajudar, sim ou não? Então a pergunta dos discípulos para os discípulos são no versículo 41. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o texto são 3 perguntas, e é aqui que nós vamos entrar. Os textos anteriores dizem que Jesus tinha passado o dia ensinando a parábola, e agora ele se encontrava cansado, e agora Jesus entra no barco e vai descansar. Só que ele vai descansar e os discípulos receberam uma ordem de chegar do lado de lá. Só que num determinado momento a tempestade chega e eles tentam controlar o barco, fazer o esforço, mas vendo que fugiu o controle e vendo que as ondas estavam tão altas e que o barco se enchia de água, eles vão fazer uma pergunta para Jesus com censura: não te importa que pereçamos? Eles vão fazer uma pergunta para Jesus de uma certa indagação e de uma certa revolta, porque eles viram para Jesus e não vão dizer assim: eu acho que se você não levantar para ajudar a tirar a aguinha de dentro do barco, vai sobrar para nós aqui ficar. Não, a indagação deles é: você não se importa com a gente? E quando você começa a olhar para você não é muito diferente algumas vezes com Deus. E nós olhamos e tentamos e temos a sensação que conforme foram passando os problemas, conforme nós vamos passando problema de saúde, financeiro, no relacionamento, no chamado, no ministério, na empresa, em qualquer lugar, nós começamos a vivenciar de uma maneira igual. Será que Deus está dormindo? Será que Deus realmente está se importando com meus problemas? Será que Ele não está vendo? Por que Ele não fez assim? Por que Ele continua dormindo nessa tempestade, vendo para cima de mim? Talvez nós podíamos até mesmo pensar: por que acontecem essas coisas? E por que talvez eles fizeram essa pergunta? Por que algumas vezes nós fazemos esse tipo de pergunta? Alguém vai dizer: não, é falta de fé. Alguém vai dizer: não, porque você não sabe esperar. Mas pensa comigo um pouquinho. Quem que deu ordem para ele chegar do lado de lá? Jesus. Então Jesus vira para eles e diz: vamos para o lado de lá. Agora pensa comigo. Jesus ordena. Agora tente equilibrar você fazendo a vontade de Deus, você fazendo somente o que Jesus pediu para você fazer. Imagina você completando aquilo que Deus determinou para você completar. Porque a gente olhar e aceitar o problema da tempestade de Jonas
É fácil. Jonas se rebela contra Deus. Deus pede para ele ir para Nínive e ele toma uma embarcação para ir para Tarso. Então nós poderíamos dizer, bom, usou da tempestade para trazê-lo para dentro do propósito. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que muitas tempestades nós entramos nela. Deus está pedindo para nós obedecermos e nós estamos querendo caminhar para um lado e um destino diferente, um propósito que Deus não traçou para nós. Então é muito comum se instalar esse tipo de problema. Olhar então para Jonas e ver a rebeldia dele é fácil. Mas pensa comigo, como entender você, servo de Deus, temente a Deus, obediente a Deus, fervoroso, obediente à palavra, fiel nos dízimos, serve com dedicação, frequentador da casa de Deus. Tudo que teu líder pede, tudo que o pastor pede, você põe a mão e faz. Como, por que não pensar dessa maneira? O que é que o Senhor veio sobre isso? A pergunta dos discípulos. Eles foram fazer o que Deus determinou para que eles fizessem. Eles foram caminhar na direção que Deus tivesse caminhado. Pensa no apóstolo Paulo. De perseguidor, agora é um perseguido. Agora é um anunciador da vontade de Deus, da palavra de Deus. Agora pensa comigo. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, rapidinho. Filipenses capítulo 1, versículo de número 12. Vai se encaixar perfeitamente no que nós estamos dizendo. O apóstolo Paulo era um homem que agora ele fazia a vontade de Deus. O apóstolo Paulo era alguém que era um desbravador da vontade de Deus. E Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 12. Nesse momento que é escrito essa carta, nesse momento que você vai ler essa frase, essa linha, essa escrita, ele se encontra em Roma, ele está encarcerado. Ele está preso. Como entender um cara que precisava ser solto para anunciar mais a palavra de Deus, ele se encontra preso? Agora ele diz num texto, Filipenses 1,12 diz: e quero, irmãos, que saibais que estas coisas que aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele não entende no começo, ele entende no final. Porque no começo alguém pode perguntar: então o que aconteceu? Que coisas que aconteceram, Paulo, para contribuir no proveito do crescimento do Evangelho? Deve ter sido tudo coisa boa. Nenhuma tempestade, nenhum problema no seu caminho. Aí Paulo vai dizendo assim: bom, em Damasco eu fui perseguido. Em Jerusalém eu fui rejeitado. Em Tarso eu fui abandonado, mas em Listra, na cidade de Listra, eu fui apedrejado. Em Macedônia, por ordem de Deus, eu fui preso e açoitado. E quando eu fui levado ensanguentado, quando eu parto para a ilha de Malta, uma cobra vem e me pica. Como entender essas situações? Me diz. Um cara que precisava ficar solto, liberto, livre, para anunciar com grandeza a palavra de Deus, agora ele está preso. Um cara que era para demonstrar na vida que tudo estava indo bem, ele passa por terríveis situações, mas ele ainda escreve na carta, depois que ele entende. Porque a tempestade pedagógica você não entende na hora, você entende depois. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você fica pensando, por que talvez ele fez essa pergunta aos discípulos? Lembrando que o texto se baseia por 3, eu estou na primeira pergunta ainda.
Por que motivo eles foram falar? Porque como alguém conseguir conciliar a urgente necessidade deles com a demora divina? Eu vou repetir. Como você lidar? Como não perguntar nessa maneira? Como você lida com a dificuldade, o tempo, a demora de Deus para o nosso conceito, para a questão das nossas necessidades? Temos dificuldade de esperar o socorro divino. Temos dificuldade de esperar o socorro divino. Isso não é você, não sou eu, é todos nós. Todos nós temos dificuldade de entender e esperar. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, o tempo demora. Porque deixa eu dizer algo para você. A espera de Deus machuca. Eu vou repetir. A espera de Deus nos machuca. Não é Deus que nos machuca. É o tempo, é a demora no nosso conceito do imediatismo, da necessidade e circunstâncias nossas. Veja que Marta, ela manda um recado para Jesus. Os discípulos viram para ele e dizem: não te importa que pereçamos? Agora Marta vai levar uma mensagem dizendo: vai lá avisar Jesus. Diz para ele que aquele que ele tanto ama morreu. E quando ele chega, sabe qual foi a mensagem que ela disse para ele? Se tivesse chegado antes aqui, ele não tinha morrido. É quase como se a alma dela gritasse dizendo: não se importou. Porque quem ama se importa. A iminente necessidade de tentar lidar com essas dificuldades fez o grito interno dela. Ela mais sofre com a demora de Deus, com a demora da chegada de Jesus, do que propriamente com Lázaro, com a morte de Lázaro. Porque ela não vai gritar para ele dizendo: ele está morto, ele está morto, ele está morto. Porque quem está desesperado fala do problema, sim ou não? Não falou: está morto, assim, ó. Se tivesse chego antes, se você tivesse vindo antes, se você tivesse se importado comigo antes, esse que você diz que ama não tinha morrido. 4 dias depois, Jesus chega em Betânia. Assim que ele soube, ele vem correndo ao encontro de Marta, e Marta ao encontro de Jesus. Ela vai virar para ele dizer sobre o tempo, a demora e o socorro. E aí Jesus vai virar e vai falar algo para ela. Primeiro ela conjuga no passado: se tivesse vindo, você não veio. E Jesus vai dizer para Marta: o teu irmão há de ressurgir. E aí ela faz a segunda forma de conjugar o verbo: eu sei que ele ressurgirá no último dia. Ela transporta para o futuro. Primeiro ela critica o passado, depois ela projeta para o futuro. Só que a alma dela está gritando para o presente. Agora Jesus não está dizendo: ei Marta, você falou do passado, você falou do futuro, mas eu não era, eu sou. Deus está dizendo para mim, para você: não é só o passado e nem o futuro, eu estou interessado no seu presente também, amém? Deus está interessado com o presente. Tem muita gente que diz: não, Deus está interessado com a minha salvação, futuro. Não, Deus está interessado com as suas necessidades, com as minhas necessidades no presente. Porque talvez os discípulos fizeram essa pergunta. Por que ele faz essa pergunta dizendo: não te importa? Porque as nossas crises mais agudas, quando as nossas tempestades mais tenebrosas, quando as situações mais descontroladoras, nós esperamos ouvir a voz de Deus. E o que os seus discípulos deparam
é com o silêncio absoluto de Jesus. Ele está dormindo na almofada, ele diz que está na almofada. Não é porque alguém queria descansar bastante. Porque se você quer ter um cochilinho, você senta no sofá. Mas se tu quer um sono profundo, tu vai na cama. Te prepara o ninho, um lugar gostoso, que massageia, que não incomoda. Agora tem um silêncio de Deus. E isso vai nos incomodar a vida inteira. Jesus está dormindo, ele estava em silêncio. E a situação não passava, e eles estão orando. E eles eram alguém que estava jejuando, mas o céu não manifestava. Jesus não falava. Como lidar com o silêncio? Pensa na vida de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A situação se instala. E Jó vai fazer algumas perguntas para Deus. Ele está num lugar de sofrimento, ele está raspando o seu corpo com telha. Ele está secando feridas, ele está arrancando as cascas das feridas. Ele está afastado de todo mundo, porque um leproso era alguém rejeitado. Não podia viver na sociedade. O cara mais rico de uma hora para outra se transforma no cara mais leproso, mais pobre, mais sem a graça de Deus. Por 16 vezes ele clama ao céu, mas há um silêncio do céu. Por 16 vezes ele clama e o céu não responde, há um silêncio. Por 34 vezes ele começa a sua queixa, não de Deus, mas ele diz: maldito foi o dia que eu nasci, maldito foi o dia que minha mãe não fez eu nascer, porque não me abortou. E ele começa, mas ainda assim há um silêncio de Deus. E é interessante que ele faz 16 perguntas, ele faz 34 vezes a queixa, e Deus depois para ele não responde nada. E vem com 72 perguntas. Onde estava tu, Jó, quando eu criei os céus e a terra? O que você fazia em vida quando eu nomeei as estrelas? O silêncio de Deus, as nossas necessidades, nos leva algumas vezes a falar o que talvez falamos ou não deveríamos falar. Agora nós temos uma continuação da mensagem, a pergunta de número 2. Agora vem Jesus perguntando para eles, já não é mais eles com Jesus. Agora é Jesus dizendo para eles. Depois de ele levantar, repreender a tempestade e acalmar tudo, ele faz uma segunda pergunta. Ele faz a sua pergunta, na verdade. Porque sois tão tímidos e ainda não têm de fé. Penso que se fosse nós lá dentro do barco, penso que se fosse eu dentro daquele barco, como não ter medo e ter fé? Mas diga para alguém que está do seu lado: não tenha medo, tenha fé. Mas eu vou te dar alguns motivos pelo qual não deveriam ter medo e pelo menos ter fé. E por incrível que pareça, tudo está na letra P. Primeiro, porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa das promessas de Jesus. Ele disse: passemos para o outro lado da margem. Jesus não disse: passamos para o fundo do mar, passamos quebrado e vamos morrer todo mundo do lado de lá na metade. Não, ele diz: passamos para o outro lado. Porque promessas de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Eu vou repetir para você dar um alvo, ficar feliz.
Porque as promessas que Deus fez para a sua vida e a realidade, ainda que não aconteceu, mesmo diante de Deus, já são as mesmas coisas. Então eles não poderiam ter medo, precisar ter fé, por causa das promessas. Por que Deus não queria que eles tivessem medo? Jesus faz a pergunta: por que sois tímido? Em algumas traduções dizem: por que vocês têm tanto medo? E por que não ousaram a fé? O caso, segundo motivo, é a presença de Jesus. Nós estamos falando das promessas, mas agora estamos falando da presença. Jesus está no barco e Ele é sustentador de tudo. Ele é sustentador de tudo. E a sua promessa está dizendo que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Então a promessa de Jesus, a presença de Jesus. Mas por que não deveriam ter medo? Por que não deveriam ser tímidos daquele jeito, exercer a fé? Por causa da paz de Jesus. Querido, quando nós temos Jesus para dentro do barco, o barco é a nossa vida, não quer dizer que nós não temos o problema, mas nós que temos a solução dos problemas, a paz diante em meio aos conflitos e guerras. É por isso que muita gente que vive, às vezes, passando por dificuldade, quando esse Cristo invade o seu ser, existe uma paz que transcende todo entendimento. Há uma paz que vem da parte de Deus. E o quarto, com a letra P, é o poder de Jesus. Se você pegar os textos, você vai descobrir que mesmo que ele está acalmando ventos e tempestades, coisas da natureza, no capítulo de número 5, ele vai acalmar o demônio gadareno. Então ele tem poder contra a natureza, ele tem poder sobre legiões de espírito, mas no 21 ele cura a filha de Jairo. No capítulo 21 ele faz uma outra coisa. Ele tem poder para curar as enfermidades e ressuscitar vidas. Se você pegar esse mesmo texto que nós estamos lendo, que é a mensagem de hoje, e se você for para Mateus capítulo 14, versículo 33, você vai deparar que há uma outra tempestade que se instala na vida deles. Os discípulos agora enfrentam outro tipo de tempestade. Mas agora o que diferencia os dois é que no primeiro que nós lemos, no primeiro que nós estamos lendo no Mateus capítulo 4, Jesus vai acalmar a tempestade que está do lado de fora. Mas no Evangelho de Mateus 14, 33, quando eles vão passar por esse tipo de problema, quando a tempestade vem e Jesus vem andando sobre ela, ele começa agora não mais a acalmar a tempestade. Eles começam dizendo: calma, sou eu estou contigo. Agora ele não acalma a tempestade que está do lado de fora, ele começa a acalmar a tempestade que está do lado de dentro. Jesus, ele muda a dinâmica. Jesus, ele sabe como cuidar de cada um de nós. Ele sabe que muitas vezes a tempestade de fora é muito menor do que a tempestade do lado de dentro. E se a tempestade é do lado de dentro, ele vai acalmar a tempestade de dentro. Mas se a tempestade é do lado de fora, ele vai acalmar a tempestade do lado de fora. Agora, por que ele vem acalmando do lado de dentro? E por que ele vem andando sobre as águas? Porque ele manda uma mensagem para nós e para os discípulos, dizendo para Pedro: Pedro, aquilo que você mais teme, a tempestade que você mais teme, ela está debaixo dos meus pés, eu tenho domínio sobre tudo. Ele está acalmando agora o outro lado, mas ele está dizendo: aquilo que tu teme está debaixo dos meus pés, Pedro. Aquilo que tu te amedrontas está debaixo de mim, eu sou soberano acima deles. Mas a última pergunta:
eles vão dizendo um para os outros. Depois que as coisas se organizam, um vira para o outro e diz assim: mas quem que é esse? Que até o mar, o vento, tempestade, problemas, dificuldade, ele repreende e acalma. Eles estavam tentando entender quem era esse Jesus a qual eles andavam. Quem era esse Jesus pela qual eles criam. Mas até o momento eles não tinham entendido que esse, ou quem é esse é aquele que nasceu de uma mulher, numa manjedoura, foram criados na carpintaria, morreria numa cruz por causa de mim e por causa de você. E a pergunta é: quem é esse? Esse é o Criador do universo, tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Mas a pergunta para eles ainda: quem é esse? Esse é aquele que os patriarcas falaram, os profetas anunciaram, os salmos comentaram, e é o tema central das Escrituras. Quem é esse? Esse é aquele que veio para aniquilar. Esse é aquele que veio para aniquilar as obras do diabo. Quem é esse? Esse é aquele que está sentado à direita do Pai, que intercede por mim, por você, e que um dia voltará e buscará a sua igreja. Mas a pergunta continua: quem é esse? Esse é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Tudo começa nele, mas tudo termina nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas eles ainda continuam perguntando: quem é esse? Esse é o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, é o Filho do Altíssimo. Esse é o grande Deus, Ele é o seu Salvador. Nós precisamos entender que talvez uma pergunta para encerrar fica gritando dentro de nós. Quando nós vamos entender quem é Deus, nós perguntamos: se Deus nos ama, por que é que o mar não fica quieto? Essa é uma pergunta que ecoa no universo dentro de nós. Se Deus nos ama, por que é que esse mar não se aquieta? Os discípulos vão perguntar, depois de ver toda a situação da grandeza de Deus, quando chegar a hora certa de tudo acontecer, eles viram e vão dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Certa vez, eu estou finalizando, Jesus vai dizer, alguém pergunta: por que essa enfermidade está na vida desse? Esse pecou, é isso? A desgraça que está sobre essa vida é por causa do pecado, não é isso? Jesus disse: não. Isso é para que o Pai seja glorificado. Algumas situações na vida, os melhores testemunhos foram das piores situações. Os melhores testemunhos foram das piores crises que inventamos. Os salmos mais lindos que Davi compôs nunca foram no momento de bonança, nunca foram quando o mar estava tranquilo. Os salmos mais lindos, as passagens que mais mexem conosco, foram a vida de todos aqueles que mais em dificuldades entraram. Eu quero finalizar neste lugar, nessa noite para você. Talvez nós podemos ecoar para dentro de nós: por que é que essa tempestade não acalma se eu sei que Ele me ama? Mas você também não pode deixar de ecoar para dentro de você, dizendo: acima de tudo, eu sei que o meu Redentor vive para sempre.
E eu sei em quem eu tenho crido. Coloca a mão coloca a mão no seu peito. Faça uma atitude de tocar na sua alma. Diga para sua alma: quieta-te, alma. Diga: quieta-te. Aquele que tem o controle de tudo está sobre nós, está sobre a sua vida, está sobre o seu ser. Vem, Senhor. Vem acalmando o lado de dentro, vem acalmando o lado de fora, vem trazendo a paz que só vem de Ti, vem acalmando as tempestades que fugiram do controle, mas que o Senhor tem todo o controle em suas mãos. Realiza suas promessas, alimenta nossa fé, nos deixa de pé, Senhor, vivo para Ti, Senhor. Deixa a nossa fé viva para Ti, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Acalma aquele que chegou aqui neste lugar, aquele que se encontra em desespero, aquele que está com medo, aquele que a crise abraçou, Senhor. Muda a história. Seja glorificado o seu santo nome. Que o testemunho de vida dele, testemunho de vida dela, impacto, venha com um impacto tão grande, Senhor, que o seu nome seja tão exaltado e desejado pelas nações. Assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor. Te oferecer, aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. pois o que darei pelo que fez. Se descer da sua glória pra mudar minha história, humilhado foi, açoitado foi, tudo isso em meu lugar. Poderá me separar de Ti, eu sou teu pelo teu sangue. Venceu até a morte pra ficar. Se desfez da sua glória pra mudar minha história. Humilhado foi, açoitado foi, tudo isso em meu lugar. Poderá me separar de Ti, eu sou teu pelo teu sangue. Venceu até a morte pra ficar perto de mim. Aleluia. A boa obra que o Senhor começou, acredite, Ele há de Perto concluir. de mim. Há de concluir. Amém? Ah, verdade. Uxe, obrigado. Quero conhecer você que está pela... Já ia encerrar, ainda bem. Quero conhecer você que está pela primeira